Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, que nos diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, mesmo antes de lhe o pedirdes. Amém? Vamos orar, vamos pedir a inspiração do Todo-Poderoso. Paizinho querido, aqui estamos reunidos, Senhor, na Tua presença, para buscar a Tua face bendita e para tentar expressar a Tua vontade sobre a humanidade. Nos colocamos diante de Ti, meu Senhor, porque acreditamos, ó Pai, que podemos falar aquilo que é desejo do Teu Espírito Santo. Mas, Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas. Nós reconhecemos a multidão de pecados que temos. E por isso, Senhor, sabemos que somos indignos, humanamente falando, Pai, indignos de estar na Tua presença. Mas, Senhor, sabemos que somos dignificados pelo sangue derramado na cruz de Cristo. Sim, Pai, sabemos que somos purificados pelo sangue derramado naquela cruz. E nesta hora, Senhor, nesta hora de profunda intimidade contigo, em que entramos, Senhor, ao Santo dos Santos, nos colocamos à Tua presença e clamamos pelo sangue sobre nossas vidas. E te pedimos, purifica-nos, Senhor. Purifica-nos para podermos apresentar o Teu Evangelho a todas as nações da terra que nos acompanham agora. Meu Deus, queremos cumprir, Senhor, os Teus ensinamentos. Esta pessoa que nos ouve agora, Senhor, ela quer aprender de Ti. Ela tem seguido a cada pregação que tem sido colocada na internet, meu Deus, porque ela acredita, Pai, que as palavras proferidas neste lugar são palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo. E é por isso, meu Senhor, que eu quero me esvaziar de mim mesmo agora. Sim, Pai, que desapareça o homem e que a Tua glória resplandeça, Senhor, através da nossa vida. Pai, venha falar com esta pessoa agora. Venha ensinar esta pessoa, Senhor, aquilo que eu não teria capacidade, Senhor, de fazer. Sim, meu Deus, porque estas pessoas não querem me ouvir, elas querem ouvir a Tua voz. Eu me coloco, Senhor, como um canal para transmitir a Tua vontade, mas eu reconheço que preciso de Ti e sem Ti nada sou. E desta forma, Senhor, eu te peço, por favor, venha me usar. Por favor, Senhor, trabalhe na vida de cada um daqueles que nos ouvem agora e os abençoe de forma poderosa com estas palavras. Em nome de Jesus Cristo,
Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, o texto que nós lemos é uma instrução direta do Senhor Jesus. É uma instrução dada pelo nosso mestre. É um ensinamento dado pelo Todo-Poderoso, aquele que no princípio estava com Deus, aquele que no princípio era Deus, e por Ele, por intermédio dEle, por meio da sua palavra, todas as coisas foram feitas. Ele se fez carne, habitou entre nós, e estando entre nós, Ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a conversar com Deus, porque a oração nada mais é que uma conversa que nós temos com o nosso Paizinho querido, com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Remidor. A oração é o falar com Deus. Assim como falamos todos os dias, falamos com pessoas, falamos com parentes, falamos com amigos, falamos com a família, falamos até mesmo com nossos animais domésticos, nós temos que ter o compromisso de ter uma comunhão íntima com o Pai. Nós temos que ter o compromisso de falar com o Todo-Poderoso. Nós temos que ter o compromisso de ter uma conversa com Deus, de nos expressar diante dEle, de falar com Ele, de contar as nossas necessidades a Ele, de agradecer a Ele, de nos prostrar diante dEle. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele quer ter contato com cada um de nós. Ele quer ter contato com cada um de nós para que nós possamos conhecer a sua grandeza, para que Ele possa revelar sobre as nossas vidas a sua bondade, para que Ele possa nos mostrar os seus desejos, as suas vontades, e para que nós também, através das nossas súplicas, das nossas petições, nós venhamos a receber a graça, a misericórdia e o milagre de Deus sobre cada um de nós. E nós lemos nas Sagradas Escrituras Jesus dizendo a forma que nós devemos orar, a maneira que nós devemos orar, a maneira que nós devemos nos expressar diante dEle. E Ele diz: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus categoricamente fala que nós não devemos fazer orações para este ou para aquele ver, que nós devemos ter um compromisso com Ele, que nós devemos fazer as nossas orações direcionadas a Ele, mas sem buscar o reconhecimento humano. Ele diz que estes que oram em pé nas esquinas, nas ruas, estes que oram em pé, estes que oram para aparecer, eles já receberam a recompensa do homem. E Ele nos orienta: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê secretamente. Sim, é dessa forma. Deus quer ter uma comunhão, uma intimidade contigo, mas não quer que você seja um falso. Há muitas pessoas que ficam contando vantagens e dizendo que oram 2, 3, 5, 10 horas por dia, e contam isso para todo mundo. Mostram para todas as pessoas que são pessoas de oração, que são pessoas que têm um compromisso, uma intimidade com Deus, que são pessoas que se colocam diante de Deus, diante da face do Senhor, e fazem questão de abrir o livro. E na verdade, Deus não recebe essas orações, porque estas pessoas fazem isso para serem vistas pelos homens, para serem reconhecidas pelos homens. E Ele nos orienta, Jesus dizendo: entra no teu quarto, se curva diante do Todo-Poderoso em segredo, fala com teu Pai que secretamente te vê, e o teu Pai, Ele te recompensará. Não o homem, mas o teu Deus, o teu Criador, te recompensará. E ainda Ele diz mais: e orando,
Não useis de vãs repetições. Não fica falando a mesma coisa. Não fica pedindo 10 vezes a mesma coisa, como se Deus não entendesse aquilo que você está falando. Não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai, Ele sabe aquilo que você necessita, antes mesmo de você pedir. Então hoje o Espírito Santo quer nos ensinar a orar. Hoje o Espírito Santo ele quer se revelar sobre as nossas vidas para nos mostrar o caminho correto da oração, para nos mostrar como é que nós devemos comparecer diante do Pai, e de que maneira nós devemos pedir, e de que forma nós devemos agir, e de que forma nós devemos falar com Ele, para que nós possamos receber a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. João escreveu no capítulo de número 14, no versículo de número 13 e 14 assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando você orar, você precisa orar em nome de Jesus. Você precisa clamar pelo nome de Jesus. Você precisa suplicar o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome poderoso. O nome de Jesus é um nome santo. O nome de Jesus é aquele que nos dá poder e autoridade para expulsarmos demônios. Os demônios não saem se não forem em nome de Jesus. Deus não responde às nossas súplicas, às nossas petições, se não utilizarmos o nome de Jesus. Nós precisamos clamar, precisamos suplicar o nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos de 6 a 8, a Bíblia Sagrada narra a história de Pedro subindo à porta formosa do templo. E quando Pedro ele chega na porta formosa do templo, na metade do caminho ele encontra um homem coxo, um homem paralítico, um homem que está ali sofrendo, sem poder entrar. Eu tenho certeza que aquele homem ele gostaria de entrar na sinagoga e receber ali a palavra, mas ele estava ali mendigando, era um mendigo, a sua situação era uma situação horrível, e ele pede uma esmola para Pedro e para João. Ele pede uma ajuda, estende a mão, e Pedro, não tendo dinheiro, olha dentro dos olhos dele de maneira fixa e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento, aquele homem paralítico, aquele homem coxo de nascença, ele teve os seus pés e artelhos firmados, e ele se colocou em pé com muita dificuldade, e como uma criança começa a caminhar, ele deu os primeiros passos, e diz a Bíblia Sagrada que ele entrou no templo pulando, saltando e glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Todas as vezes que você clama, que você pede, que você suplica em nome de Jesus. Se você orar, você pode orar em nome de Maria, você pode orar em nome de Pedro, você pode orar em nome do bispo ou do apóstolo, você pode orar em nome de qualquer ser. O milagre não acontece, mas quando você clama em nome de Jesus, a bênção desce sobre a sua vida, o milagre acontece sobre a sua vida, a vitória vem sobre a sua vida, o paralítico anda, o mudo fala, o surdo ouve, o cego vê, o céu se abre e a glória de Deus emana sobre a vida das pessoas, porque o nome de Jesus Cristo é poderoso. Louvado seja Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11, Paulo escreveu: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecemos então a soberania, todos os joelhos daqueles que estão na terra, todos os joelhos daqueles que estão nos céus, todos os joelhos daqueles que estão debaixo da terra, toda língua professa que Cristo Jesus é o Senhor. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Portanto, se fordes falar com o Pai, se fordes conversar com o Todo-Poderoso, se fordes buscar a presença de Deus, no momento em que você se curva diante da sua soberania, e você começa a pedir o milagre, você começa a pedir a bênção, você começa a pedir a libertação daquela pessoa viciada, você deve pedir em nome de Jesus. Você começa a pedir a cura divina, você deve pedir em nome de Jesus. Se você começa a pedir que portas se abram, você deve pedir em nome de Jesus. Se você começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo, pedindo em nome de Jesus. Se você necessita receber algo, que aconteça um milagre, tem que ser em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, e mediante esse nome que nós recebemos o milagre. Oh, aleluia. Há pessoas que estão orando e esquecendo de clamar em nome de Jesus, mas nós aprendemos, através dos versículos que foram citados aqui nesta noite, que o nome de Jesus, ele precisa ser citado para que a nossa oração seja respondida. Se você for orar, você não pode orar com dúvida no seu coração. Você precisa ter certeza de que a bênção, que a vitória, que o milagre, que a misericórdia de Deus vai descer sobre a sua vida. Deus não opera na dúvida. Deus não opera quando existe um ponto de interrogação e uma pessoa, no seu achismo, ai, a minha doença, ai, o meu problema, ai, a minha miséria. Não, você não pode tomar posse da derrota. Você não pode abraçar a derrota como se ela fosse sua. Quando uma pessoa vai buscar a presença de Deus, ela vai se colocar diante de Deus, ela vai pedir algo a Deus, ela tem que ter a certeza de que Deus pode fazer este milagre na vida dela. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, a Bíblia revela dizendo: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, você não está vendo o seu automóvel, mas você tem certeza que Deus abrirá uma porta e você conseguirá conquistar este benefício para a sua vida. Você não está vendo a cura, mas você tem certeza que, embora os médicos tenham te desenganado, você conquistará o milagre, você conquistará a cura divina sobre a sua vida. Você não vê esta pessoa liberta, você não vê esta pessoa parar ou até mesmo esboçar que vai parar com os seus vícios, mas você tem certeza que muito mais poderoso que o vício é o nosso Deus, e você não duvida. Portanto, quando você se coloca diante dele, não precisa pedir dezenas de vezes a mesma coisa. Você pede uma única vez em nome de Jesus, e no seu coração você crê imensamente que o nosso Deus irá fazer o milagre na vida dessa pessoa. É dessa forma que você deve orar, com fé no seu coração. Hebreus 10, 38, o Senhor revela dizendo: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Oh, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus se alegra quando um homem, uma mulher, ele não recua. Quando um homem e uma mulher se escondem na sua sombra, quando um homem e uma mulher
se protegem e dizem: Deus é o meu escudo, eu não preciso nada mais do que o poder de Deus sobre a minha vida, eu não preciso nada mais do que o milagre de Deus sobre a minha vida, eu sei em quem eu tenho crido, eu não recuarei, eu não desistirei, eu não pararei, eu vou lutar, eu vou buscar, eu não cessarei de clamar, eu tenho certeza que Deus irá me abençoar. Fé é o firme fundamento da nossa oração. Se você for orar a Deus com dúvida, como vejo muitas pessoas dizerem: ai, eu vou pedir, quem sabe Deus me dê, quem sabe Deus faça esse milagre, ai, eu vou clamar, eu vou suplicar, e quem sabe, talvez vá acontecer. Se você for orar desta maneira, não adianta, não funciona, desta forma não funciona. Um homem e uma mulher que tem um objetivo no seu coração, ele tem que orar confiando, ele tem que acreditar, ele tem que saber que nós não servimos um Deus que está grudado numa parede, mas nós servimos um Deus poderoso, um Deus que opera milagres, um Deus que não está com a mão encolhida, mas está com a mão estendida para abençoar, um Deus que pode operar muito mais que aquilo que você imagina, que aquilo que você pensa. Limitamos o poder de Deus na nossa dúvida, limitamos o poder de Deus na nossa incredulidade. Por isso a nossa oração, ela tem que ser com fé, uma oração em que você não pode duvidar. Tiago escreveu no capítulo 1, versículos 6 e 7: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponho que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, Tiago é bem claro: quando for pedir, peça com fé, sem duvidar. Quando for pedir, peça crendo que Ele vai fazer. Quando for pedir, peça com certeza de que Ele vai operar. Quando for pedir, não tenha dúvida. Aquele que duvida é como a onda do mar, impelida pelo vento, que vai para lá e vai para cá. Tiago diz: eu não creio que esse homem, ele receba alguma coisa de Deus. Nós vamos orar, sim, vamos orar em nome de Jesus, vamos clamar em nome de Jesus, mas vamos pedir com fé, vamos pedir com certeza de que Deus operará os milagres que nós necessitamos receber na nossa vida, de que seremos capacitados para fazer a sua obra sem medo, de que receberemos os dons necessários para cruzar as fronteiras. Oh, aleluia! Quantas vezes você tem se curvado, mas não tem acreditado que aquilo que você precisa pode acontecer. E se é assim, querido, querida, você não poderá receber nada de Deus. Você deve buscar a Deus com sinceridade. A sinceridade é a chave da sua vitória. O salmista escreveu no capítulo 17, versículo 1, Salmo 17, verso 1: ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda, ouve a oração que faço com sinceridade. Queridos, a sinceridade é algo necessário para tocarmos no coração de Deus. Não podemos ser fingidos. Deus, Ele vê o íntimo do nosso coração. Deus esquadrinha aquilo que nós temos lá no nosso interior, no oculto dos nossos pensamentos. Coisas que nem mesmo você conhece de você mesmo, o nosso Deus conhece. Coisas que estão esquecidas de você, por você, Deus conhece. Não adianta nos curvarmos diante de Deus somente naquela hora em que precisamos. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda.
Não adianta quantas pessoas eu vejo fazendo este tipo de oração. Olhe para mim, imaginem só a pessoa se curvando diante de Deus e dizendo assim: Senhor, me abençoa, prospera a minha vida, me dá a mega-sena, e se o Senhor me der a mega-sena, então eu vou fazer um voto extraordinário, eu construirei templos, eu abençoarei os missionários, eu farei. Mas foi infiel no pouco, foi infiel no pouco. Quando teve a oportunidade de fazer, não fez. E agora, com hipocrisia, com falsidade, sem sinceridade, chega à presença de Deus fazendo votos de tolos. E como é que Deus vai poder abençoar uma pessoa que não é sincera? Será que este tal, ele acredita que Deus não conhece o seu coração? Eu pergunto, será que esse homem, ele pensa que Deus não está vendo o interior da sua alma? Deus não está vendo o interior do seu coração, que Deus não conhece o seu proceder, o seu pensar, o seu falar, o seu agir, a sua maneira de viver. Amados, a falsidade, ela não pode ser expressa diante de Deus. Nós não conseguiremos convencer Deus da nossa necessidade se não formos sinceros. Precisamos ser sinceros. Precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ter um compromisso com Deus. Precisamos nos colocar na presença dEle, mas com um objetivo claro, não fazendo uma enormidade de votos de tolos. Há pessoas que querem alcançar o coração de Deus e fazem votos, fazem propósitos. Senhor, se o Senhor me der, então eu farei assim, assim, assim. E aí eles acreditam que Deus tem a obrigação de dar, sabendo Deus que o coração desta pessoa não é um coração verdadeiro, mas é um coração fingido. Sabendo que esta pessoa, se possuir, ela vai desaparecer da face de Deus. Sabendo, Deus conhecendo a estrutura da pessoa, sabendo que se ela está orando e pedindo, está pedindo para gastar com os seus próprios proveitos e deleites. E Deus não poderá abençoar. Deus não poderá derramar a sua misericórdia, a sua glória sobre uma pessoa fingida, que não é sincera, que não é obediente. E conhecemos os sinceros pelas suas atitudes. Conhecemos os sinceros pela sua maneira de viver. Conhecemos os sinceros pela sua mão aberta e estendida para ajudar o seu próximo. Conhecemos os sinceros que vivem para fazer a obra de Deus, não para ser visto pelo homem. Um homem sincero não é aquele que busca as plateias. Um homem sincero não é aquele que busca as multidões. Um homem sincero não é aquele que busca a fama, a glória humana. Um homem sincero não é aquele que ora única e exclusivamente para poder chegar sobre um altar e dizer: eu estou aqui, repleto de oração. Esse é o hipócrita, esse é o falso, esse é o mentiroso. Mas o sincero é aquele que não importa se é apenas uma pessoa que esteja lhe ouvindo, ou se são milhares de pessoas que o estão ouvindo. Ele está ali, ele está presente, ele tem um objetivo, ele quer receber a vitória, ele quer fazer a obra, ele tem um alvo e ele está em busca desse alvo para agradar a Deus. Então ele agrada a Deus com os seus atos, ele agrada a Deus com suas atitudes, ele agrada a Deus com suas palavras, ele agrada a Deus com o seu pensar, ele vive para agradar a Deus. Ele muitas vezes deixa de ter prazer na sua vida para poder agradar a Deus, poder fazer a vontade de Deus. Ele deixa de fazer festas para poder estar na presença do Senhor. Ele deixa de ir passear para poder estar diante de Deus. Ele deixa de ver os filmes que passam na televisão, as novelas que passam na televisão, para estar na presença de Deus. Mas o fingido é aquele que escolhe a pior hora para estar diante do Senhor. O fingido é aquele que todas as coisas são mais importantes. E o sincero não. O sincero é aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Deus está em primeiro lugar na sua vida e vai abençoá-lo ricamente, vai abençoá-lo poderosamente, porque ele é uma pessoa sincera. Ele não está fazendo aquela oração com falsidade.
com falsos objetivos, cheio da arrogância e da mentira, mas ele está fazendo aquela oração com sinceridade diante de Deus, sabendo que Deus o irá abençoar poderosamente, não porque ele está ali clamando simplesmente, mas porque sua vida é uma vida de obediência, é uma vida de sinceridade, é uma vida abençoada por Deus, porque ele mesmo tem um compromisso com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, seja justo, meu irmão, seja justo. Deus ouve a oração dos justos. Sim, Deus ouve a oração dos justos. Os injustos não são ouvidos, mas Deus, na sua misericórdia infinita, Ele ouve a oração dos justos. Olhe só o que foi escrito no livro de Jó, capítulo 8, versículos de 5 a 8, diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, fores puro e reto, Ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta à experiência de seus pais. Quando estas palavras são proferidas, elas anunciam que Deus se agrada das pessoas que vivem retamente diante da sua presença. O injusto, aquele que pratica injustiça, aquele que fala mal da vida alheia, aquele que comete pecados deliberadamente, aquele cujos olhos são impuros, e ele lança os olhos sobre todas as coisas que são desagradáveis a Deus, aquele que tem seus ouvidos impuros, e ouve todo tipo de coisa, é arrogante, aquele que não tem misericórdia do seu irmão, aquele que pisa nos demais, aquele que lança palavras torpes sobre as pessoas, aquele que humilha esta pessoa, é uma pessoa injusta. Agora, uma pessoa justa é aquele que pratica a justiça. Praticar a justiça é ter atos de justiça sobre a sua vida. Praticar a justiça é reconhecer o seu irmão como uma pessoa muito importante, é amá-lo como você ama a si mesmo, é olhar para ele com empatia, ou seja, se colocar no lugar dele e sentir as dores que ele está sentindo, e sentindo as dores que ele está sentindo, estender a mão para ele, para levantá-lo, para abençoá-lo, para que ele possa ser uma pessoa vitoriosa. Ser justo significa dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, visitar o que está na cadeia e o que está nos hospitais. Mas tem muitas pessoas que ficam pregando costumes e tradições, mas não estendem a mão para ninguém. E ainda condenam aqueles que buscam a face do Senhor, honestamente, com justiça no seu coração, de uma forma arrogante. Deus está procurando pessoas sinceras. Deus está procurando pessoas que tenham um objetivo. Deus quer ouvir as vossas orações, eu não tenho dúvida disso. Ele quer estender as suas mãos para que você possa ser abençoado. Ele quer estender as suas mãos para que os milagres venham a acontecer. Ele não quer fechar as portas no seu caminho, Ele quer abrir as portas no seu caminho. Mas entenda uma coisa, por que Ele abençoaria o injusto? Eu sei que o mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce para a pessoa que é justificada pelo sangue de Jesus. Eu sei que a mesma chuva que cai sobre a terra, cai sobre o justo e sobre o injusto. Mas eu sei também que o nosso Deus, Ele atende à oração daquele que pratica a justiça. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, está escrito: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Oh, glória a Deus!
Talvez nesta hora em que o Espírito Santo nos constrange, talvez nesta hora em que o Espírito Santo ele manda que nós venhamos a raciocinar sobre a nossa conduta. Talvez nesta hora seja a hora em que nós possamos nos encontrar, olhar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso ter a certeza de que minha oração está sendo ouvida, eu preciso ter a certeza que essas 2, 3 horas que eu passo prostrado de joelhos na tua presença não são vãs repetições. Eu preciso ter a certeza que eu não estou fazendo isso para receber aplausos dos homens. Eu preciso ter a certeza que eu estou fazendo isso com fé. Eu preciso ter a certeza que eu tenho feito isso em nome de Jesus. Eu preciso ter a certeza que eu faço isso e sou uma pessoa justa, para que o Senhor receba a minha súplica, para que o Senhor receba a minha oração. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para você que se você não tiver dúvida, se você não tiver dúvida nenhuma, se você crer e não duvidar, se você tiver fé nesta hora, a sua vida pode mudar. Talvez muitas orações que você tem feito, essas orações não têm sido recebidas. Talvez muitas orações que você tem feito, essas orações elas não chegam. Parece que existe um céu de bronze. Você não consegue ultrapassar aquele ponto. Mas se nesta hora você se curvar diante do Todo-Poderoso, e se você tiver sinceridade no seu coração, e com sinceridade você clamar a Deus em nome de Jesus, e suplicar a Ele, Ele transformará a sua vida. Um novo nascimento acontecerá, e você não será mais esta pessoa, você será uma pessoa transformada. O lobo vai desaparecer, e a ovelha vai nascer, e o nome do Senhor será glorificado por sobre a face da terra, para que você seja abençoado, e a glória de Deus seja derramada sobre a sua vida. Por isso, nesta hora, é muito importante que nós oremos confessando os nossos pecados. Há muitas pessoas que oram na arrogância. Não lembra da parábola do fariseu e do publicano? Eles chegaram dentro do templo para orar, dentro do templo. O fariseu em pé orava em voz alta e dizia: Senhor, eu te dou graças, porque não sou um pecador como esse miserável. Antes, eu dou os dízimos de tudo que eu possuo, e eu jejuo 2 vezes por semana. E o outro não conseguia nem levantar os olhos aos céus, e prostrado em terra, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus, contando essa parábola, disse: olha, este que pedia por misericórdia, ele foi justificado, mas o outro não. Você não é justificado por aquilo que você está fazendo. Você não é justificado pelos dízimos. É bem clara, a palavra de Deus, ela diz que os dízimos não te justificam. Você não é justificado pelas ofertas que você faz dentro da igreja. Você não é justificado pelas roupas que você veste. Você não é justificado pelos cabelos que você tem, se é calvo, ou se tem o cabelo comprido. Ou você, mulher, se tem o cabelo comprido, se tem o cabelo curto. Você não é justificado pelos brincos que você deixa de usar. Você é justificado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E é nesta hora, quando você confessa os seus pecados e você reconhece as suas falhas, que Deus te ouve. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículos 14 e 15, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Para você ter uma oração respondida, você precisa pedir perdão dos seus pecados. É bem claro o versículo dado
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tem que se humilhar, irmão. Não adianta. Baixa esse nariz, rapaz. Baixa esse nariz, mulher. Tem que se humilhar diante de Deus. Se humilhar e orar. Meu irmão, não adianta você ficar aí dando uma de santarrão, mas não se curva diante de Deus e nem fala com o Pai no céu, com o Pai que está no céu. Se humilhar e orar. E só se humilha e ora aquele que reconhece os seus pecados. Queridos, todos nós temos pecados. Este pregador que está sobre esse altar nessa noite tem pecados. Você que me ouve agora tem pecados. Todos nós temos pecados. Nós somos pecadores. João escreveu dizendo: se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Quando você diz que não tem pecado, você faz dele mentiroso. Então, para você receber a misericórdia de Deus, para você ter comunhão com Deus, você precisa se colocar diante do Senhor e pedir perdão dos seus pecados. Em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26 está escrito: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E aí, irmão? É assim que você tem buscado a Deus? Na hora que você se curva, na hora que você se coloca diante da sua face, na hora que você começa a bater um papo com o Pai, e você diz: Pai, eu estou aqui me humilhando, orando, e eu te peço perdão dos meus pecados. Naquele momento você tem liberado perdão. Você tem esquecido as palavras torpes que foram faladas contra você. Você tem esquecido as agressões que foram levantadas contra você. Eu lhe proponho uma avaliação da sua conduta nesta hora, assim como o Espírito Santo fala comigo, ele fala contigo também. Nós precisamos nos avaliar, nós precisamos ver qual é a nossa conduta. Se porventura nós só queremos receber e nada liberamos, irmãos, o perdão que nós recebemos na nossa oração está condicionado ao perdão que nós liberamos ao nosso próximo. Quando oramos o Pai Nosso, nós expressamos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia hoje. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E parece que isso simplesmente sai da nossa boca, porque na verdade não conseguimos liberar perdão. Na verdade continuamos aprisionados, amargurados. Porque não vou cumprimentar, não olharei nos olhos, não perdoarei. No dia 2 de fevereiro de 1965, às 14 horas e 5 minutos e 38 segundos, esse irmão, ele me falou uma palavra que eu não gostei. Então até hoje eu não olho na sua face, então até hoje eu não converso com ele, então até hoje eu não perdoo ele, eu não quero papo com ele, aquele ali eu não cumprimento, não dou a paz do Senhor, e nós não conseguimos receber nada de Deus. Parece que Deus não quer ouvir as nossas orações, é porque nós não perdoamos. A Bíblia é clara quando diz assim, 2 Crônicas 7, 14 e 15, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Tem que se converter, irmão. Vai se converter, irmão. Vai se converter, meu querido. Oh, glória a Deus. É difícil ouvir essas palavras, mas um homem convertido, ele perdoa o seu próximo. Um homem convertido não é aquele que chega numa santa ceia e diz para o outro: você é indigno de participar dessa santa ceia. Eu ainda hoje vejo preletores, pregadores que proíbem as pessoas de participar da ceia. Quem é você? Eu fui questionado por um irmão: quem é que pode participar da ceia? Eu disse: os pecadores. Ele disse: os pecadores? Sim, mas não está escrito, analise se o homem é a si mesmo. Eu disse assim: peraí, meu irmão,
Jesus Cristo veio para os sãos ou para os doentes? Ele veio para os doentes. Ele veio chamar os justos ou os pecadores ao arrependimento? Ele veio chamar os pecadores. Então, se é os pecadores que precisam do sangue de Jesus, se é as pessoas que estão doentes que precisam do sangue de Jesus, quem é você, indivíduo, para dizer para essa pessoa não participar da ceia? Ela, com a sua consciência e no seu coração, ela deseja mudar, e ela propôs no seu coração: eu não vou mais pecar. Ela se curva diante do Senhor, confessa os seus pecados e diz: eu preciso do sangue de Jesus. E você, sacerdote, impede essa pessoa de participar do corpo e do sangue do Senhor. Que absurdo, que absurdo. Se você quer receber a bênção de Deus, você precisa confessar esses pecados. E não somente confessar os seus pecados, você precisa perdoar também. Libere perdão nessa manhã. Perdoe seu pai, filho. Pai, perdoe seu filho. Filha, perdoe a sua mãe, seu pai. Mãe, perdoe seu marido, sua filha. Irmão, perdoe o seu próximo. Libere perdão nesta hora. Quem perdoa esquece, quem perdoa não fala mais no assunto, quem perdoa não lança mais no rosto, quem perdoa não joga mais na cara, quem perdoa põe um ponto final e sepulta e enterra. E quem sepulta e enterra pode se curvar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que errei, mas assim como eu perdoo as pessoas que estão ao meu redor, eu te peço perdão, e Deus lá do céu irá olhar para você, irá te perdoar e irá derramar as bênçãos. A Bíblia diz: e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e ainda mais, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à sua oração. Talvez seja por isso que muitas pessoas não têm a oração respondida, porque não tem paciência, não tem perseverança. Muitas pessoas acham que uma comunhão com Deus é o resultado de um estalar de dedos. Eu vou fazer tudo isso que o pastor Evandro Argenton está pregando hoje, e na sequência eu vou estalar meus dedos e um passe de mágica irá acontecer. Não, irmãos. Você tem que ter paciência e perseverança. Você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que esperar o momento de Deus sobre a sua vida. É claro que as coisas não acontecem no momento em que você quer que elas aconteçam. Estas coisas irão acontecer como fruto de um amadurecimento espiritual que você estará passando. É fato que se você desistir logo no início, você não receberá a vitória. É fato que se você lutar um pouquinho e você perceber que Deus não responde e você desistir de lutar, você não receberá a vitória. Quem quer receber a vitória não pode parar de lutar. Ele tem que ter um objetivo, ele tem que traçar um objetivo, e ele tem que buscar com sinceridade, com devoção, ele tem que clamar, ele tem que suplicar, ele tem que ir em busca da sua vitória, e Deus honrará a sua paciência e a sua perseverança. Está escrito em Lucas capítulo de número 11, a partir do versículo de número 5. Disse-lhe Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho que lhe oferecer? E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos comigo, e eles já estão também deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. É madrugada, é noite, o amigo vem: olha, chegou visita lá em casa, chegou visita, eu não tenho pão, me dá um pão. Ele diz: vai embora,
Nós já estamos todos na cama, não me incomode. Não, por favor, meu amigo, não me deixe só. Não, vai embora. Não, por favor, meu amigo, só tenho você para pedir nessa hora. Não, mas vai embora. Amigo, por favor, me ajude. Não, eu vou te dar, peraí. Vou te dar, está me incomodando. Olhe bem, se o homem age dessa maneira, perceba comigo, se o homem age dessa maneira, se o ser humano age dessa maneira, ainda que não pela amizade, ele age pela importunação. Imagina o nosso Deus que está no céu. Oh, glória. Importune a Deus, irmão. O que você precisa é importunar a Deus. Você não pode em minuto algum perder a perseverança. Deus abençoa quem busca, quem clama mesmo. Quem clama mesmo. Agora tem pessoas que têm tempo para tudo. Tem tempo para levantar, tomar café da manhã, escovar os dentes, ir para o trabalho. Chegar no trabalho, conversar com os amigos, sentar no seu computador ou na sua linha de processamento na empresa. Trabalhar, sair, almoçar, voltar. Trabalhar, sair, trabalhar mais, chegar em casa. Tomar seu banho, se arrumar, sentar, ligar a televisão, conversar com esse, conversar com aquele. Assistir a novela, falar mal de tantas pessoas. Ir para a cama exausto, cansado por um dia cansado que se passou. Mas naquele dia ele não teve um minuto sequer para falar com Deus. 1 minuto sequer para se expressar ao Pai. 1 minuto ele separou da sua vida para suplicar ao Senhor. E aí no momento que ele quer receber a bênção, ele quer um passe de mágicas. É assim. Você tem que ter perseverança. Você tem que buscar. Lucas, capítulo 18, versículos de 2 a 6. Jesus narrou uma parábola dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e não respeito os homens, farei justiça a essa viúva, porque ela me importuna. Então eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha me molestar de novo. Olha o que diz esse homem injusto. Preste atenção no que diz esse homem injusto, por favor. Esse homem injusto, ele reconhece que precisa fazer justiça a essa viúva. Essa viúva estava lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ela não parava, ela buscava, ela clamava, ela suplicava. Ela ia na presença daquele homem e pedia. Chegou uma hora que ele disse: por favor, eu não aguento mais. Queridos, se esse homem que é injusto agiu dessa maneira, como Deus não atenderá você que é seu filho? Mas você tem que ter paciência. E você não pode desistir. Você tem que ter paciência e prosseguir. Imaginem se o cego de Jericó, quando ele clamou a primeira vez: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele parasse de clamar, ou se ele parasse de clamar quando diziam para ele: cala a boca, cego, não pede. Se ele parasse de clamar em algum momento, Jesus teria estendido as mãos. Parecia que Jesus não queria fazer, mas ele insistiu, ele clamou, ele gritou. E aí de repente Jesus olhou para ele e disse: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E ele disse: pode ver, a tua fé te salvou. E o milagre aconteceu. A visão daquele homem voltou a ser restaurada. Portanto, irmão, saiba de uma coisa: Deus quer fazer o milagre na sua vida, mas você precisa ter uma vida de oração. E a vida de oração que você precisa ter importa em você fazer coisas que são agradáveis a Deus. Você tem que orar de uma forma em que você não queira aparecer. A sua oração não pode ser aquela oração aplaudida pelos homens para todo mundo dizer que você é uma pessoa de oração. A
sua oração tem que ser uma oração na intimidade com Deus. Você deve orar em nome de Jesus Cristo, sempre colocando o nome de Jesus acima de todas as coisas. Você deve pedir com fé, tendo a certeza de que Ele vai operar. Em minuto algum, você pode duvidar. Você tem que falar com Deus com toda a sinceridade do seu coração. Sim, é com a sinceridade do seu coração que você fala com Deus. Você deve falar com Deus e ser justo, porque o nosso Deus, Ele não ouve os injustos. Você deve orar, confessando os seus pecados e pedindo perdão e liberando perdão. E ainda você deve ter paciência e perseverança, porque desta maneira, desta forma, conseguiremos atingir o coração de Deus. Sim, esta deve ser a nossa oração. Uma oração respondida é a oração que tem esses preceitos. É a oração de uma pessoa que ora desta maneira. É a oração de uma pessoa que vive desta forma. E por isso eu te digo, meu amado, talvez muitas das nossas petições, elas não chegam ao trono da glória de Deus, porque nós mesmos temos impedido Deus de operar, porque temos pedido da forma errada. Deus quer abençoar você. Lembre das palavras que foram ditas nesta hora. Leve uma vida de oração, uma vida diferenciada, e Deus honrará a sua fé, ouvirá a sua prece e abençoará a sua vida. Vamos clamar ao Senhor. Meu santo Deus, nesta noite, Senhor, neste momento em que estamos aqui falando do Teu nome, nos colocamos diante da Tua face em oração, ó Pai. Pai, estamos aqui, Senhor, porque queremos que nossa oração seja ouvida. E, Senhor, a nossa essência humana, conhecedora do bem e do mal, ela tem uma tendência para o pecado. E ainda nas batalhas espirituais que vivemos, Senhor, nos distanciamos de Ti, para não conversarmos contigo, para não buscarmos a Tua face, para não clamarmos a Ti, para não liberarmos o perdão, para pedirmos com dúvidas. Meu Deus, queremos que o Senhor nos dê um novo nascimento, Pai. Que o Senhor nos ajude a Te buscar. Que o Senhor nos ajude a mudar de conduta, a mudar da forma de pensar, a mudar a forma de agir. Então, meu Deus, colocamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos, Senhor, dai-nos a fé que não temos, em nome de Jesus. Sim, Senhor, o que Te pedimos é em nome de Jesus. Dai-nos a fé que não temos, ó Pai. Pai, ensina-nos a justiça, a Tua justiça, Senhor. Queremos ser justos, e é por isso, Senhor, que nesta hora nos prostramos diante de Ti e clamamos, Pai, ensina-nos a Tua justiça. Ah, Deus poderoso, não fazemos isso para sermos vistos pelos homens, Senhor. Fazemos isso porque precisamos de Ti. Se eu tenho um pedido a fazer, meu Pai, eu faço pelas almas que estão me acompanhando agora. Senhor, que essa palavra não volte vazia, que pessoas possam aplicá-las sobre a sua vida, que a Tua virtude, que a Tua maravilhosa virtude seja manifesta na vida deste e daquele, desta e daquela, que me ouvem nesta hora. Ó Pai,
Eu clamo a Ti por milagres, Senhor. Eu clamo a Ti por milagres. Preciso ouvir a resposta, Senhor, dessa prece. Preciso ver manifesta a Tua glória, o Teu poder. Preciso ver, Senhor. Então, meu Deus, que esta palavra atinja o coração daqueles que precisam dela, e que vidas sejam mudadas através dela, e a glória, a honra e o louvor nós sempre daremos a Ti, Senhor, porque tudo que fazemos, Pai, é para a glória do nome de Jesus. Isto te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Espírito Santo continue falando poderosamente em cada coração. Que Deus abençoe a todos vocês.